Corinthians! Corinthians! E salve, salve, fiel torcida! Corinthians! Você está ouvindo o podcast do Cage Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E neste episódio traremos tudo que você precisa saber sobre a partida entre Racing e Montevidéu, ou Racing sem açúcar, como diz nosso comentarista Rafael Toquinha, pela Copa Conmebol Sul-Americana. E o Timão deu os últimos retoques na preparação para o duelo decisivo contra o Racing do Uruguai pela quinta rodada da Sul-Americana. O jogo será nesta quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu. E na manhã desta quarta-feira, o elenco teve análise tática no vídeo, trabalho físico e um treino intenso comandado por Dorival Júnior, com foco em troca de passes, movimentações e bolas paradas. Mas para esta partida, o Timão não terá Ranieri com um edema na coxa, Memphis Depay com uma lesão ligamentar no tornozelo e Félix Torres suspenso. Assim, Dorival Júnior poderá mandar a campo Hugo Souza no gol, Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Choca e Bidu. No meio de campo, Rian, Charles, Carrillo ou Alex Santana e Romero ou Igor Coronado. No ataque, Héctor Hernandes e Thales Magno. O Timão precisa vencer para continuar na briga pela classificação. Lembrando que no primeiro confronto, o Corinthians venceu por 1-0 o gol de Ángel Romero. Em entrevista à Corinthians TV, Dorival Júnior destacou a importância da vitória contra o Racing. Abre aspas, é uma partida fundamental. Precisamos de um resultado que nos deixe vivos na última rodada. O técnico também cobrou mais regularidade da equipe, citando a oscilação entre a vitória contra o Inter por 4-2 e a derrota para o Mirassol. Desde que chegou, Dorival tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 7 gols marcados e 5 gols sofridos. O Timão depende de si para continuar vivo na Copa Conmebol Sul-Americana. Chamo agora Rafael Toquinha, direto da Fiel Flórida, para trazer suas impressões sobre o confronto contra o Racing Montevidéu, ou Racing sem açúcar, como ele mesmo já está eternizando. Fala aí, Rafael Toquinha! Olha, eu tive pensando, alguém se lembra qual foi o último jogo fora que o Corinthians jogou bem? Alguém ainda lembra qual foi o último jogo fora que o Corinthians ganhou? Se eu me lembro corretamente, o último jogo que a gente ganhou fora foi o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Antes disso foi o primeiro jogo da final do Paulista. Mas algum de vocês realmente sabe se o Corinthians jogou bem em algum jogo fora esse ano? Eu não lembro de nenhum. Talvez o jogo da final do Campeonato Paulista, porque era uma final e o Corinthians precisava ganhar e fazer de tudo para ser campeão e colocou o esquema certo. Mas fora isso, cara, quantas vezes o Corinthians jogou bem fora? Pensa bem. Eu acredito nesse jogo do Racing. Acredito. Mas também eu não ficaria nada surpreso se o Corinthians entrasse em jogo e acabasse empatado. E o Corinthians ainda tem essa atitude fora de casa que é realmente bizarra.
Então eu não estou muito excitado por causa desse jogo. Eu vou acreditar, mas eu também não vou ficar surpreso se acabar num resultado que não seja satisfatório para nós. Desculpa falar isso aí, eu sei que parece que eu estou querendo zicar ou torcer de mimimi, mas essa é a minha opinião. Toca, mas você não acha que o Dorival pode ser o grande responsável por essa mudança na postura do time fora de casa? Eu só digo uma coisa, ok? Eu só espero que o Dorival já tenha aprendido como esse time tá jogando, quem tá do lado dele, quem vai ser a favor dele, quem vai ajudar ele a reconstruir esse time. Eu espero que agora nesse jogo do Racing Sem Açúcar, a nossa atitude realmente comece a mudar. Eu acho que o Dorival é capaz de fazer isso. E eu espero que eu esteja errado nas coisas que eu tô falando. E o Corinthians saia de lá com uma vitória com autoridade. Muito obrigado, Rafael Toquinha, direto da Fiel Flórida, comentarista do Card Corintiano. Vamos agora ouvir a análise de Samir, o Andrade, comentarista do Card Corintiano. E hoje ele está animado, hein? É com você, Samir! Autorizado, correu e Yuri Alberto bateu, tá na rede! Gol! É do Coringão Yuri Alberto! Salve, salve, ouvintes do Card Corintiano, salve, salve, galerinha, Guilherme do Prado. Estamos aqui para mais um pré-jogo do Corinthians, né? Eu gostaria que fosse assim, fosse assim amanhã. Yuri Alberto abrindo o placar para nós, diante do Racing Sem Açúcar, né? O Racing para diabético, o Racing... que as pessoas consideram um time de adoçante. Salve, salve, galera. Primeiramente me desculpar aqui, né, com a torcida corintiana. Desculpar entre aspas, porque eu ainda continuo mantendo a minha opinião, mas eu vi que o meu comentário não agradou a muitos, né, a muitos torcedores, muitos corintianos, né? Então eu acho que a gente ainda vive numa democracia, né? E eu acredito que se cada um de nós tivermos a consciência e a responsabilidade das nossas ações, né? Eu não vou deixar de ser menos corintiano por admitir e reconhecer alguns erros ou que de repente eu errei a mão. Mas eu continuo achando que o torcedor corintiano tem sim responsabilidade em algumas situações. Mas tirando isso, né, deixando aqui o meu pedido de desculpas, né, esperamos ver um Corinthians diferente amanhã, né? Esperamos ter aí de repente uma sobrevida nessa Sul-Americana, né? Por que sobrevida? Porque o Corinthians está numa situação muito delicada. Família corintiana. Corinthians depende não somente do seu resultado, né? Ele precisa aí, de repente, uma combinação de resultados para ele poder sonhar com o seu andamento na Copa Sul-Americana de 2025. O Corinthians se colocou nessa situação e o Corinthians precisa tentar sair dessa situação, né? Um provável time escalado para o Corinthians amanhã diante do Racing Sem Açúcar, o Racing diabético, né? É um Corinthians que, olha, eu confesso que eu estou um pouco preocupado, né? Se for essa escalação mesmo que o GE acabou, né, compartilhando com todos na sua página: Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká, possivelmente João Choca, Fabrício Anguilleri, possivelmente Matheus Bidu,
José Martínez, Michael, possivelmente Charles, André Carrilho, Igor Coronado, começando jogando, hein? Igor Coronado, Thales Mentiroso Magno, possivelmente Héctor Hernandes e Romero. Sim, torcedor corintiano, é com esse time que a gente vai tentar encarar o Racing amanhã no Uruguai. Meu Deus do céu, salvem o Corinthians, pelo amor de Deus. E assim, mesmo com esse time, que o Racing do Uruguai é o saco de pancadas do grupo, né? Eu espero que a gente minimamente consiga aí pelo menos um bom resultado, quem sabe aí vir para casa com os 3 pontos, né? Continuar vivo na Sul-Americana, dependendo da combinação de resultados, para que a gente possa, né, quem sabe aí numa repescagem aí, né, tentar seguir fase a fase aí, né, uma melhor colocação no torneio, quem sabe pleitear, chegar na semifinal de novo, como nós fizemos, né, no ano passado. Mas enfim, é um Corinthians que me preocupa muito, é um Corinthians que tem muitos problemas, né. A escalação, por mais que eu esteja assustado, eu entendo a explicação dela, né? Eu consigo compreender a situação, né? O Dorival, que tá todo mundo até falando que ele tá priorizando as Copas, se ele estivesse de fato priorizando as Copas, o Yuri Alberto teria que começar como titular esse jogo. Para mim, o Dorival está pensando neste jogo de amanhã, é lógico, não tem como ele pular essa etapa, mas pensando no clássico de domingo contra os Lambaris, contra o time da Baixada. E por que ele está pensando nesse clássico, família corintiana? É um clássico que vai decidir o nosso futuro, né, o andamento do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Samir, você está exagerando. Não estou exagerando, família corintiana. Esse clássico vai falar muito sobre como o Corinthians vai se comportar dentro do Campeonato Brasileiro. Será que nós vamos passar mais um campeonato lutando para não entrar na zona de rebaixamento? O time da Baixada Santista já se encontra lá, né? E esse clássico de domingo ganhou uma proporção gigante, exatamente até pelas declarações do presidente do time praiano, né? Ele acredita que o Santos tem total potencial de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu acho que isso também acabou, de certa forma, né, preocupando o Dorival, e por isso a gente está vendo esse time que, tirando o Hugo Souza, né, tirando o André Carrilho, Martínez, né, até o André Ramalho, que são os jogadores que têm atuado mais, né, nesse time do Corinthians, né, o próprio Anguilhéry, tirando essa galera, o resto é preocupante, né, pro jogo de amanhã da Sul-Americana. Mas insisto, esse time minimamente, mesmo com essas muitas alterações, mesmo com a ausência do Meme Senpai, mesmo com a ausência do Yuri Alberto, esse time tem por obrigação fazer um bom jogo amanhã no Uruguai, diante do Racing Diabético. Eu espero que o Corinthians volte para casa minimamente aí, não quero goleada, eu quero 1-0. O gol do Yuri Alberto poderia acontecer caso ele estivesse em campo, mas eu vou ficar feliz se de repente Coronado, o Thales Mentiroso Magno, ou até mesmo o próprio Romero marcar o gol da vitória. E você, torcedor corintiano, o que você está esperando para este confronto de amanhã? O que você espera do futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Deixe o like, compartilhe para geral, né? Ouça o nosso podcast do Card Corintiano e nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no TikTok e estamos também, né, no Spotify. Isso, estamos no Spotify. Então, galera corintiana, vamos fazer figuinha para ver se amanhã, de repente, o Coringão
volte para casa com 3 pontos debaixo do braço, pensando na continuidade do Campeonato Brasileiro, para fazer um bom jogo domingo diante os Lambaris. É nóis, família corintiana, vai Corinthians! Samir O Andrade, que começou a análise de hoje num cosplay de Oscar Ulisses no pique do rádio. E agora chamo Luan Rocha, o comentarista da Fiel, carinhosamente apelidado por Henrique Manfio de Lagartixa Albina. Fala aí, Lagartixa Albina. Fala aí, Lagartixa Albina aqui de Charlotte, North Carolina. Também conhecida como a Carolina do Norte. Para não esquecer essa parte, vamos. Então, nosso jogo para saber se continuamos vivos na Sul-Americana ou não. A Sula-Miranda está quase escapando de nossas mãos, mas podemos jogar contra o Racing sem açúcar, como diz nosso amigo Rafael Toquinha, Racing do Uruguai, como foi oficialmente conhecido, e tentar alguns 3 pontinhos para continuar na competição. Eu acho que ainda é possível, mas teremos que fazer milagre, né? Teremos que fazer milagre jogando hoje no Uruguai. Amanhã no Uruguai. E logo em seguida contra o Huracan na Argentina. E aí, amigos, pega as pingas, acende as velas, dá 3 pulinhos e cueca da sorte. Porque se esse jogo não der bom, é bem capaz que nós sairemos da Sula-Miranda e teremos só o Brasileirão e a Copa do Brasil para se dedicar, né? O que não seria nada bom, mas afinal de contas, o que tem sido bom ultimamente, né? Talvez o 4-2 contra o Internacional, mas esse jogo já passou. Então a gente não tem muito a dizer, a não ser que saravá. Mas fora isso, o Kaique tem chamado a atenção do nosso DJ Dorival. Não sei se ele vai poder jogar contra o Racing Sem Açúcar, Racing do Uruguai, talvez contra o Santos, talvez alguns outros jogos no Brasileirão, e vamos ver. Até que enfim alguém lembrou do Kaique, porque o Kaique estava praticamente esquecido. E é isso aí, um vai Corinthians para vocês e também um saravá. Abraço! Me parece que você está andando pelas ruas de Charlotte, na Carolina do Norte, é isso mesmo, Lagartixa? Acabei de lembrar que aqui na Lagartixalândia tá rolando o PGA Tour. E para vocês que não sabem o que é PGA Tour, é o torneio de golfe que tem todo ano. E tá tendo todo tipo de gente aqui andando pelas ruas. Já apareceu os caras fazendo pregação nos cruzamentos, no semáforo. E um monte de gente fala assim: God loves you, read the Bible e pro-life. Aí eu passei ouvindo Bad Religion. Aí eu olhei assim, vou aumentar o som. We've got the American Jesus sitting on the interstate. Eu canto mal. Tá aí, Lagartixa Albina! Quanto vale o show? Tome nota, fiel! Racing, Montevidéu e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, pela Copa Comebol Sul-Americana, e a transmissão fica a encargo da ESPN e do Disney Plus. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!